Fala pessoal, tudo bem? Recentemente eu tenho registrado as minhas regras de ouro aqui em vídeo. E hoje vamos falar de mais uma delas, que é a regra de ouro da totalidade. Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá, falar dessa regra de ouro da totalidade, mas eu acho que vale falar de maneira ampla aí das regras de ouro, que são como se fossem ali uma espécie de, leis universais que eu fui encontrando ao longo da minha carreira e ao longo da minha vida adulta e passei a registrar elas, porque eu não via elas escritas em nenhum lugar, eu não via ninguém falando delas, mas eu percebia que conforme eu ia fazendo as coisas, algumas coisas eram importantíssimas que se prestasse atenção, porque se não se prestasse atenção naquelas coisas, dava ruim, mas dava ruim para valer. Então eu comecei a anotar, comecei a registrar e conforme eu abri minha empresa, eu comecei então a compartilhar essas regras de ouro com as pessoas que trabalhavam comigo, seja a parte da equipe ou os empresários com quem eu já trabalhei. E curiosamente eu vejo que essas pessoas aí, no decorrer da vida, passam a adquirir esses termos para a vida deles e eu vejo essas pessoas comentando depois de bastante tempo esses termos que são os termos das regras de ouro e eu fico bastante feliz de ver que realmente faz sentido não só para mim, mas eu vejo bastante gente incorporando e vendo que faz sentido tomar cuidado com essas questões. Mas vamos lá, vamos falar da regra de ouro da totalidade e é mais ou menos assim. Imagina que a gente tem um quebra-cabeça que a gente precisa montar e algumas peças estão faltando. E a gente sabe que está faltando algumas peças, só que a gente não sabe que tem algumas outras peças que também estão faltando. É como se a gente achasse que nosso quebra-cabeça tivesse um tamanho X, só que o nosso quebra-cabeça fosse do tamanho de 2x. Só que no X ali que eu tenho um tamanho X e está faltando algumas peças para completar o tamanho do X. Só que a gente ainda não se deu conta que esse quebra-cabeça é 2 vezes maior e a gente está ali só preocupado com o tamanho que a gente imagina que é aquele problema. Usando alguns exemplos da vida pessoal, né, da vida cotidiana, imagina que você conheceu uma pessoa fantástica, que pode ser o seu sócio ou a sua sócia, e você está engajando com essa pessoa, conversando tal, e vocês resolvem que vale a pena criar um negócio em conjunto. Você até vai lá e dá uma pesquisada com relação a quais empresas essa pessoa já participou, o que ela já fez, você até dá uma pesquisada, mas você, por acaso, acaba não vendo algum outro aspecto dessa pessoa que você só vai descobrir mais tarde, na hora que sua empresa está constituída com ela e na hora que você vai precisar ter acesso a algumas certidões ou alguma questão de banco e você vai ver que o nome da pessoa potencialmente está restrita, né? Então, você sabia que você não sabia algumas coisas com relação a essa pessoa, de repente você não sabe com quem que ela já se relacionou no passado, você não sabe como é que são os pais dessa pessoa, você não sabe como que ela era no trabalho, antigamente você estava tranquilo com o que você não sabia. O problema é que você sabia daquela ausência de informação, mas tinha alguma outra informação faltando que você não tinha nem ideia. E é isso que é perigoso, tá? Um outro exemplo. Eu nunca tive esse exemplo do sócio, graças a Deus, mas eu já tive esse exemplo que eu estou contando aqui com relação a um cliente, tá? Onde eu tinha várias informações do cliente, estava tranquilo com relação àquilo e tinha informações a mais que eu não sabia, ou seja, meu quebra-cabeça era maior do que eu imaginava e eu tive problemas com esse cliente, tá? Bom, usando um outro exemplo na vida mais pessoal ainda, nem profissional. Então você imagina que você vai lá e começa a se relacionar com uma pessoa, você acha a pessoa super carinhosa, cuidadosa, e você fala, pô, é isso aqui, meu parceiro ou minha parceira de vida, com certeza, vou em frente. Só que você não sabe, por exemplo, uma série de coisas a respeito dessa pessoa e você está tranquilo ou tranquila com o fato de que você não tem essas informações. Você não sabe como é que era a vida dessa pessoa nos outros relacionamentos dela, não tem problema, você não está preocupado. Você não sabe se essa pessoa morou em outros lugares e como foi a vida dessa pessoa em outros lugares, você não tem nenhum problema com isso. Mas às vezes, por exemplo, você não sabe que essa pessoa tinha um relacionamento doentio com uma pessoa agressiva antes de se relacionar com você e que essa pessoa agressiva
é um tanto quanto ciumento ou ciumenta, e isso cria uma série de problemas para você dali por diante. Eu particularmente não vivi essa situação, mas já vi essa situação acontecendo na vida real. Então, mais um exemplo. Agora trazendo aqui para o mundo da modelagem financeira, né? Fica até mais fácil, né? Porque quando a gente fala de modelagem financeira, a gente está falando de dados, informações, sejam elas históricas, sejam elas premissas com relação à projeção futura, né? Por exemplo. E tem outras coisas também que a gente pode se cercar com relação à disponibilidade de informações. Mas de maneira geral, eu vejo que muitas pessoas, né, fica extremamente confiante com relação ao seu processo de modelagem financeira. E ao ficar confiante, tendo a certeza de que as coisas estão bem, está tudo certo, acaba criando pontos cegos, né? Pontos onde a visão periférica ali ela não pega alguns ângulos aqui, alguns ângulos ali. Então eu percebo que o exercício acaba ficando, eu não diria falho, mas incompleto. Por isso que a regra de ouro da totalidade tem a ver com a totalidade das informações, a gente garantir que a gente tem todas as informações na nossa mão. O problema é que às vezes isso não é dito. Eu diria que a maior parte das vezes, ninguém diz pra gente que está faltando informação. A gente só consegue descobrir que alguma informação está faltando ou quando já dá ruim, então deu ruim, você descobriu que faltava alguma coisa, ou porque você tomou cuidado e sabia que muito provavelmente alguma informação estava faltando e você fez um processo quase que investigativo, né? Então você começou a falar com todo mundo envolvido e você fez uma série de perguntas para cada uma dessas pessoas e aí, com base nessas respostas, você foi tendo insights, você falou, acho que está faltando alguma coisa aqui. Aí você pegava, numa conversa de entrevista com uma pessoa, você pega um detalhe que com a pessoa que você conversou antes não veio essa informação, mas quando você conversa aqui com essa segunda ou terceira ou quarta pessoa, você sabe que você precisa voltar lá e pedir determinada informação. O motivo para isso acontecer são inúmeras as situações e as possibilidades, né? Então, às vezes você está conversando com uma pessoa mais fechada aqui e essa pessoa não vai te contar uma série de coisas e na hora que você conversa com uma outra pessoa, ela fala, mas você recebeu aquelas informações de câmbio, porque aquela receita que é de moeda estrangeira, você fala, opa, eu conversei com a pessoa do financeiro, ninguém me falou de moeda estrangeira. Só que aí você volta para a pessoa, aí você fala, e o negócio de moeda estrangeira, como é que é? A pessoa fala, é porque você não me perguntou, por isso que eu não te falei, né? Então, é curioso ver como a falta de informação pode ser porque a gente deixa de perguntar algumas coisas ou porque as informações não estão tão facilmente disponíveis. De qualquer forma, eu acho que a base da regra de ouro da totalidade é a gente sempre partir do princípio de que a gente está deixando alguma informação de fora e que a gente está deixando de considerar a totalidade das informações. Então a gente precisa ter a segurança, né, que na verdade é a insegurança, de que a gente não tem todas as informações e buscar incessantemente ver se não está faltando nada, depois checar de novo e depois checar de novo, até uma hora em que quase que exaustivamente a gente passa a ter a segurança de que a gente tem tudo, né? Eu acho que também não só o processo de entrevistas, mas o processo de sempre olhar as informações históricas, perguntar para as pessoas se já tem algum outro relatório disponível que já foi feito, ou uma projeção, ou histórico. Então olhar o máximo de informações históricas em termos de relatórios estratégicos que tem a ver com o exercício que você está fazendo, obviamente, que senão não tem fim essa procura, não é esse o objetivo da regra de ouro da totalidade. O objetivo da regra de ouro da totalidade é buscar ter o maior número de informações com relação ao exercício que está sendo feito, né? Senão fica difícil. E aí então tentar ter o maior número de informações com relação a informações históricas, a maior número de aberturas possível com relação às informações históricas já feitas e a mesma coisa para o futuro, ver se alguma coisa já foi feita para o futuro, de que forma, conversar com o maior número de pessoas que tem a ver com o exercício que está sendo feito, né? Então, por exemplo, você está falando sobre uma projeção de receita, você vai falar com o pessoal de comercial, você vai falar com o C-Level, né? Com o pessoal da diretoria em maneira geral, você vai olhar relatórios, você vai pegar informação histórica e assim por diante, né? Acho que só cada pessoa vai saber como aplicar a questão da regra de ouro da totalidade, porque é muito caso a caso, né? Não tem
é uma fórmula de bolo, né? Eu acho que a única fórmula é saiba que se você não estiver atento, vai passar coisa em branco e você vai fazer um exercício e a hora que você terminar esse exercício, alguém vai virar para você e falar assim, ah, mas e tal coisa, como é que você considerou? Você fala, ixi, tal coisa? É, tal coisa. Então, e aí você fica tipo ensaiando como é que você vai dizer que você não considerou tal coisa. Eu tenho certeza que quem é experiente em modelagem financeira que está assistindo esse vídeo já passou por isso. É certeza absoluta, porque eu já passei. E foi a partir daí que eu passei até a regra de ouro da totalidade, tá? Inclusive, tem uma regra de ouro que é muito, mas muito importante, que é zoom out antes do zoom in, ou seja, a estratégia antes do micro detalhe, ou como eu chamo, o pentelésimo, né? Então, antes do pentelésimo, você dá dá uma visão geral, uma panorâmica. Mas de que adianta você dar uma panorâmica num quebra-cabeça que é metade do tamanho do que ele deveria ser, porque eu acho que eu tenho todas as informações. Então, eu acho que o que a gente precisa combater é essa falsa segurança de que a gente sabe as coisas. Essa falsa segurança de que nosso exercício está seguro. E quanto mais a gente combater isso, mais a gente está trabalhando a favor da regra de ouro da totalidade. Legal? Porque se eu tiver a totalidade das informações, aí de fato eu consigo dar um zoom out antes de ir no micropentelésimo, que aí eu perco minha visão periférica, né? Então na hora que eu estou vendo o todo, mas aí tem que ser o todo mesmo, não pode ser o todo que eu acho que é o todo e está faltando coisa. Então, por isso que a regra de ouro da totalidade é muito importante. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui teu comentário, me fala se você teve algum insight enquanto você estava vendo esse vídeo, tá legal? Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, é super importante porque isso ajuda o algoritmo aí a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível, tá bom? E é isso aí, compartilha com quem você acha que possa se beneficiar e espero que você esteja aí já cadastrado, inscrito no canal, tá bom? Então, é isso aí, espero que você esteja aí, a gente se vê então nos próximos vídeos, tá? Valeu, até lá!